estar conversando com vocês, um bate-papo em ASMR. E o tema de hoje é como foi a minha vida na escola, assim, mas falando sobre o meu aprendizado e tudo mais, como que foi desandando. Então, não esquece de deixar o seu like. Se quiser deixar um comentário também, sinta-se à vontade. Como vocês podem ver, o cenário dá uma mudada. Comprei uma luzinha de LED, coloquei lá no Insta. Mas enfim, bora lá pro assunto que interessa. Assim, vamos começar. Bom, eu tenho uma vaga lembrança na minha memória que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estudei num prézinho. Eu não sei quantos anos eu tinha, mais ou menos, que quando eu tava nos Estados Unidos, eu cheguei com 4 anos. Aí eu não sei se minha mãe me colocou no prézinho com essa idade ou com 5 anos, mais ou menos. Eu não sei direito qual idade foi. Foi 4, 5 anos, 6 no máximo. E eu lembro que eu gostava bastante, assim, desse prézinho. Lembro de umas coisinhas que aconteceu. Não lembro exatamente se eu era inteligente, se eu era mais ou menos, se eu tinha muita dificuldade nessa época. Mas eu creio que nessa época do prézinho eu não tinha tanta dificuldade, não. Mas eu lembro que eu gostava bastante de estudar lá. E tinha uma professora que eu amava demais. Aí depois disso eu passei pra escola, tipo assim, primeiro ano do ensino fundamental. E eu fiquei nessa outra escola que eu me mudei, que fica até aqui perto de casa. Eu fiquei do primeiro ao 4º ano, porque eu estudei poucos dias no 5º ano e me mudei para um colégio particular onde minha mãe estava trabalhando. Mas enfim, vamos contar um pouquinho dessa história nessa escola do primeiro ao 4º ano. E foi nessa época que aquelas meninas começaram a pegar no meu pé. Lembra que eu gravei um vídeo alguns meses atrás falando que tinha umas meninas que faziam bullying comigo, fingia que era minha amiga, e aprontou um tanto comigo. Não sei se vocês lembram, mas foi nessa época. Mas enfim, eu lembro que a minha mãe teve que me colocar numa aula de reforço, porque eu acho que eu tava com alguma dificuldade. Acho que era pra escrever cursivo. Eu não lembro se era isso ou se era outra coisa, mas eu sei que eu aprendi. Eu fiz essa aula particular, aprendi tudo bonitinho, era uma ótima professora e tudo mais. Aí do primeiro ao 4º ano eu era muito inteligente. Na verdade eu confundia as coisas, tá, gente? Eu acho que eu estudei. Não, tá certo mesmo. Tá certinho, é isso mesmo. Confundi não. Então, eu era até inteligente assim, só a minha letra aqui era muito feia, gente. Eu tinha muita dificuldade pra deixar a letra bonita, porque eu comparo muito eu e a minha irmã. Porque a minha irmã, gente, quando ela tava morando aqui, ela tava estudando nessa mesma escola que eu estudei. E a letra da minha irmã, por ela ter a idade que tem, a letra dela é bonita, é menorzinha e tudo mais. E eu sempre tive letra muito grande, eu ocupava
quantos anos? Uma pessoa tá no quinto ano tem o quê? 10, 9, 10 por aí. Ainda é uma criança, né? E eu, nossa, gente, eu fiquei, meu Deus do céu. Só que aí eu aprendi, né? Eu aprendi. Aí eu fiz lá, aí ela falou, isso, é isso aí mesmo. Depois dela ter rasgado minha folha do meu caderno e amassado na minha cara e gritado comigo, eu consegui aprender. Aí eu fiz a conta certa. E assim, eu cheguei em casa muito chateada, falei com a minha mãe. A minha mãe já quis me tirar da escola, me passar para o colégio particular. Porque, gente, isso não é coisa que se faz, sabe? Tipo, fazer isso daí, isso dá um trauma muito grande, sabe? Ainda mais pra uma criança. E eu era muito diferente das outras crianças da minha época. Eu era, tipo assim, eu acho que eu me considerava 50% mais inocente do que as outras crianças. Porque parece que as outras crianças sempre foram um pouco mais evoluídas de mente do que eu. E eu sempre fui muito mais criancinha, sabe? Muito mais minguadinha, tudo mais. E, tipo assim, depois disso eu fiquei com muito trauma da matéria matemática. E a minha mãe passou eu pro colégio particular. Só que esse colégio particular não era lá essas coisas, não era uma coisa, tipo assim, era particular, mas desorganizado demais. As professoras não tinham uma capacidade tão alta igual uma escola particular mesmo, sabe? O ensino era fraco, elas não tinham experiência em nada, então o ensino era bem fraco mesmo. E eu cheguei nessa escola muito perdida, com medo, pelo fato que eu achei que ia ser algo assim. Eu achei que todo mundo era muito inteligente e tudo mais, mas não era bem assim também, tá, gente? Era tão bagunçado que até parecia uma escola pública também. Mas algumas coisas era diferente lá. Era um pouco mais organizado, claro, né? Era um pouquinho mais organizado, mas em termos de ensino não era muito bom. E foi aí que as coisas pioraram mais ainda, gente. Eu comecei a desandar mais ainda na escola. Eu comecei a ter mais dificuldade. Eu comecei a desinteressar por estudo. Eu passava assim, raspando. Eu passei raspando mesmo. Teve um dia que eu até comecei a chorar na aula, porque como era minha primeira vez lá, o professor passou uma prova e eu comecei a chorar falando que eu não sabia nada e tudo mais. E ele pediu uma menina pra me ajudar a fazer uma prova. Tipo, tá, né? Eu não sei se é porque ele pensou, a menina tá aqui, mal começou e eu já passei uma prova, então vou pedir alguém pra ajudar ela, né? E veio de escola pública e tudo mais. Aí a menina foi e me ajudou, né? E geralmente os professores não deixam fazer isso, mas eu acho que ele viu que eu tava tão aflita, chorando, apavorada, que ele acabou deixando a menina me ajudar. E, gente, assim, aí as notas eram horrorosas, eu passava literalmente raspando. O que me salvou esses anos tudo na escola foi porque os professores passavam, tipo, um trabalho de cooperação, sabe? Aquela coisa assim, aquela coisa básica só pra passar os alunos. Então, eu e minhas amigas, a gente fazia tudo direitinho, tipo o trabalho que os professores passavam, porque sabe aqueles alunos que já tá decaindo e ainda não quer fazer os trabalhos direito, mesmo prestes a tomar bomba. Então tinha muita gente que não fazia e aí a gente fazia, e os professores viram que a gente tava se esforçando e acabava passando nós, né? E a gente foi juntando uns pontinhos ali, uns pontos ali, outros pontos ali, sabe? A gente foi fazendo tudo que pode, porque se dependesse das provas, eu teria tomado bomba várias vezes. Gente, e outra coisa que me deixava muito insegura é porque minha mãe é professora. Então, tipo assim, querendo ou não, pelo fato da minha mãe ser professora, então ela me cobrava um pouquinho, né? Mas não era só pelo fato da minha mãe me cobrar,
achava que só porque tinha carinha bonitinha era inteligente, né? Porque as pessoas têm mania de falar isso, né? Ai, a menina tão bonita, provavelmente é super inteligente. Ai, ai. Então, gente, pelo fato de eu não conseguir entender a matéria, eu comecei a desanimar, comecei a me desleixar. A única coisa mesmo que eu esforçava era para fazer os trabalhos para casa, tudo que valia a ponto eu me esforçava para fazer, mas as provas eu não tinha ânimo nenhum. E tá, aí depois eu saí dessa escola, eu saí dessa escola no 7º ano, aí eu voltei pra pública no 8º ano. Na verdade é uma estadual, uma escola estadual. E eu fiquei com muito medo de entrar nessa escola, porque ela era bem grande, os meninos já eram mais desenvolvidos e eu era uma toda, como é que fala a palavra? Franzinha, sei lá. Eu era muito, ai, sei lá, gente. Aí os meninos eram tudo maior que eu, as meninas tudo mais desenvolvidas e tudo mais. Eu falei, nossa, eu vou me lascar nessa escola. Ainda mais no 8º ano, as matérias devem ser mais difíceis ainda. Que nada, era só eu, não era só eu. Tinha pessoa pior que eu. Tinha menino que não fazia absolutamente nada. Nada, nada. Mas é claro que na escola sempre tem as inteligentes, né? Sempre tem aquelas que o professor fala assim, vocês entendeu? Aí elas, entendi. Aí a gente, eu e minhas amigas e outras pessoas não entendemos nada. Então, gente, eu ficava olhando essas meninas inteligentes, eu falava, gente, como é que pode entender, gente, como é que pode? E detalhe, muita coisa que eu não aprendi na escola, eu comecei a pensar, de tanto pensar, algumas coisas eu aprendi, algumas coisas eu pensei assim, nossa, então era assim, era tão simples, ainda era desse jeito. Então algumas coisas eu comecei a aprender depois, mas não é muita coisa também. E inglês, gente, pelo amor de Deus, não tô sabendo nem português, eu vou saber inglês. Meu Deus, não tem como. Minhas provas de inglês era um fracasso. Era tudo um fracasso, gente. É uma nota baixíssima. Baixíssima, eu não tenho coragem nem de falar pra vocês que nota eu tirava. Claro que não era só eu, né? Mas eu não sou todo mundo, como minha mãe fala. Mas tinha, tipo assim, acho que 40% da sala não sabia, não fazia nada. Eu fazia as coisas, mas eu também não sabia. Mas enfim. Então ficava eu e minhas duas amigas tentando juntar um cérebro na outra. Tentando ver se três pensa. Mas eu acho que uma pessoa só da sala pensava mais que nós três juntas. Então a gente tentava se ajudar, né? Ajudar uma outra, mas às vezes não dava. Às vezes uma colinha dali, outra daqui. Gente, eu vou confessar pra vocês, eu já colei na escola. Que vergonha. Eu acho que a pessoa tá tão desesperada por nota. Eu já colei. Mas assim, eu não colei muitas vezes, não. Mas, gente, eu sou íntima de vocês, então eu tenho que desabafar. Vocês também me falam aí nos comentários se vocês teve muita dificuldade na escola, ou se você já tomou bomba, ou se você era super inteligente, não tinha dificuldade pra nada. E, gente, eu passei raspado mesmo, sabe? E lá vez ou outra eu tirava uma nota boa numa prova. E também, quem mais que eu ia falar? Ah, tá. A única coisa que eu aprendi de matemática, que agora eu esqueci tudo, né? Porque agora eu tenho que praticar de novo, é Bhaskara. Vocês lembram da Bhaskara? Aquela conta gigante. Aí vocês pensam, Verônica, se você aprendeu Bhaskara, você tinha que ter aprendido as outras coisas. Gente, eu não sei que milagre de Deus eu aprendi Bhaskara. E eu comecei a gostar de fazer aquele trem. Eu acho que é porque quando a gente sabe uma coisa, a gente gosta, né? E eu
só pá, ensinando minhas amigas que elas não tinham aprendido ainda. Aí eu ensinei elas, aí elas tiveram uma noção como é que faz. Aí eu comecei a fazer aquela conta enorme e me dei bem. E acredita que as meninas inteligentes não soube fazer, o professor até brigou com elas e eu consegui. E eu terminei primeiro que todo mundo, eu acho, se eu não me engano. E as inteligentes não, e gente, como assim eu aprendi Bhaskara? Porque é uma conta gigante. Mas enfim, né? Gente, tabuada, eu sou péssima em tabuada, gente. Se vocês acham que eu tenho cara que sei tabuada, nossa, gente, eu sou péssima. Mas é porque eu fico muito nervosa quando as pessoas me perguntam as coisas. Tipo assim, se alguém, tipo, chegar em mim aqui e falar assim, ah, quanto que é 9 vezes 5, eu não vou conseguir responder, porque eu começo a ficar nervosa e eu esqueço tudo. Agora, talvez se eu pensar um pouco mais, se eu ficar sozinha no meu canto, sem calculadora, tipo, tô falando sem a calculadora, e tentar fazer a soma na minha cabeça, talvez eu consiga. Mas quando uma pessoa surge do nada perguntando, eu não gosto disso, eu já deixei claro. Eu falei, gente, não me pergunta nada sobre matemática, não me pergunta. Ah, tipo assim, gente, pra vocês terem uma noção, eu fico tão nervosa que se uma pessoa às vezes me perguntar quantos que é 3 vezes, 3 mais 5, às vezes eu não sei responder. Mas é por conta do nervosismo mesmo que eu comecei a esquecer tudo, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade em tabuada. Eu acho que quando eu era criança eu tive dificuldade nisso sim. Eu acho que foi a única coisa que eu tive dificuldade quando eu era criança. Tabuada pra decorar, principalmente de vezes e dividir. Gente, eu esqueci tudo. Mas é isso, gente. Eu nunca tomei uma bomba. Sempre passei de ano. Vi algumas pessoas tomando bomba. Eu nunca tomei, graças a Deus, pelo menos isso não. Conseguia lá fazer os trabalhos, juntar os pontos, né? Mas é isso, gente. Essa foi a minha dificuldade. Eu não sei porque eu tive essa dificuldade. Eu sei que também foi desinteresse da minha parte. Eu sei que talvez se eu tivesse esforçado mais, eu teria conseguido aprender e tudo mais, né? Eu sei disso, mas eu acho também que alguma coisa me travou, sabe? E eu também fui muito pelos outros também, tipo, eu vi os outros fazendo as coisas e fazia também. Eu fui muito pelos outros, tomei trauma de alguma coisa, talvez foi no quinto ano quando a mulher rasgou o negócio na minha cara. Talvez foi falta de acreditar em mim que eu ia conseguir aprender, falta de concentração também, porque, tipo assim, pessoa que tem dificuldade tem que ter muita concentração, gente, e não pode ter pressão também. Se tiver pressão, tá lascado. Então, os meninos na escola faziam muito barulho e, tipo, pra quem tem dificuldade, isso é horrível, sabe? Então, eu não sei. Mas eu sei que eu não vou julgar as pessoas, sabe? Porque igual tem muita pessoa que tem dificuldade de ler, tem muita pessoa que tem dificuldade de fazer coisas básicas, sabe? E eu não vou julgar essas pessoas porque eu tive dificuldade na escola e cada um tem a sua dificuldade, gente. Então, não julguem as pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Eu também quero parar com essa mania, sabe? De virar pra pessoa e falar, nossa, você não sabe isso, isso é tão fácil, isso é tão prático. Porque cada pessoa é cada pessoa, gente. A gente não pode ficar julgando as dificuldades dos outros e fazer o que a gente não quer que faça com a gente, sabe? Então, eu aprendi por aí, tá? Já vi muita gente falando comigo, ah, mas você não sabe isso. Então, eu não posso fazer com uma pessoa que eu não quero que faça comigo. Mas é isso, gente. O bate-papo de hoje foi sobre escola e tudo mais. Mas interage aí comigo nos comentários. Então, eu não sou inteligente, tá, gente? Meu cérebro é baixíssimo pra isso. Eu só sou inteligente mesmo pra tecnologias. Mas é isso, gente. E eu não tô. Não é porque eu tô aí, né? Porque eu tô com orgulho de mim por ser assim, tá bom? Mas só queria compartilhar
Tchau.